Apareceu? Eu fui adicionar, mas não entrou. Agora vai entrar. E... Eba! Aí, chegou. E aí, meu querido? Chegou, E aí, nosso meus queridos? convidado. Olha só. Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. E você, meu irmão? Tudo, graças a Deus, daquele jeito. Eu costumo dizer, Maravilha. trabalhando, cantando, pagando boleto, reformando paleteira e tocando. Olha só, isso Pois que é importante. aliás, para quem não sabe, o Thiago ele é músico e ele trabalha, né, como ele disse agora, com paleteiras, empilhadeiras, é isso mesmo, meu irmão? É isso aí. Thiago é É multifunções. multifunções. Na verdade a gente não ficou rico ainda e mesmo quando ficar, vamos ter que continuar trabalhando. Então, por Com enquanto, a gente tem que certeza. se desdobrar em 10. Não dá para delegar tudo ainda. Com certeza. Um dos, vamos dizer assim, um dos pré-requisitos para a prosperidade é também nosso esforço, né? Exatamente. Esforça-te e eu te ajudarei. Isso encaixa para música também, né? Não dá para ficar esperando o dom chegar e depois que chegar você ficar esperando ele se desenvolver. Com certeza. Acho que em todas as áreas da vida, né? O esforço, a Exatamente. dedicação, eles são fundamentais para que a gente tenha bons frutos daquilo que a gente está buscando conquistar, né? Muito É bom. interessante isso que você falou, porque muita gente pensa que quem tem o dom não precisa estudar. Muito bem colocado. Talento envolve disciplina, envolve dedicação, acertos e erros. Serve para todas as áreas da vida, né? Exatamente. Aliás, olha, eu tô achando muito legal. Vocês estão todos tecnológicos, com a câmera à distância, um condensador aí. Eu tô achando bonito isso. Parabéns aí. Na verdade, não é nem um condensador, é um microfone, né, captando do próprio aparelho, e a gente está com um fone Bluetooth aqui para não poluir o áudio, né, na verdade. Meu Deus do céu, que maravilha isso. Aliás, gostei muito do sistema de live aqui do YouTube, viu? Lá na rede vizinha, né? Cai muito, né? O áudio fica... Cai muito. O áudio dilata, né? Tá acontecendo um problema, né, mano? Quando é voz, Thiago, o pessoal que está assistindo na rede vizinha, quando é voz, fica muito próprio. E quando é música, sabe o que é interessante? A tonalidade abaixa. Muda o tom, né? Sempre para baixo. É bom que não dá ECAD, né? Abaixou 2 tons, tá ótimo. Não dá, é verdade. Verdade. Eu acho que nessa plataforma é mais fácil da ECAD, hein? E ontem que eu estava conversando com o Ramon, e aí a Vânia foi buscar a minha filha mais velha lá na casa dela, né? E quando ela ligou o carro, o meu telefone conectou no Bluetooth. E aí eu fiquei falando aqui 1 ou 2 minutos, pegando o áudio do carro enquanto ela saía. Eu tive que repetir tudo aqui. Já aconteceu comigo, olha só. Um dia ela saiu para ir no mercado, eu tinha esquecido o Bluetooth ativado, eu tinha chegado de viagem, daqui a pouco sobe o som do meu celular e eu que dependo do leitor de tela, eu cheguei Sabe quando você faz aquela reinicialização, aquele boot, a força? Sim. Você pressiona os botões de volume, o power, eu cheguei a fazer isso. E ela contando depois que ficou o leitor falando no carro lá, WhatsApp. Acontece. Ficou falando bem rapidinho, né? Porque os seus áudios são todos no volume 2. Eu acho não, tenho certeza. O seu nível de QI é muito alto. E aí, o áudio no 1 acho que te incomoda. E aí o Google sabe disso. E aí ele fala rapidinho para você. Na verdade, assim, o leitor de tela eu deixo em uma velocidade acima da metade, né? Eu deixo em 60%, certo. Né? A voz sintética, né? E os áudios do WhatsApp, sim, eu costumo deixar no 2, né? A velocidade, que é um péssimo vício, a gente sabe, né? Eu vou começar a falar bem rápido os áudios do WhatsApp para você. Tipo assim, paz Deus, Lucas, tudo bem com você? Olha, vamos marcar de tocar? Pra quando você pôr no 2, ele ficar no 4. Eu vou boicotar você nos seus áudios do WhatsApp. Lucas, já fez. Olha lá. Ela já fez. Eu já fiz isso com ele uma vez. Porque... Eu só comentei, né, que eu costumava ouvir no 2x, aí ela começou a falar bem rápido, eu falei, não, mas não precisa fazer, eu vou deixar os seus áudios no 1. Aliás, eu ultimamente eu tô tendo que estudar mais do que o normal para tocar. Olha os ganchos que a gente pega. O TDAH é incrível, né? O meu nome tem TDAH, né? Porque é Thiago Daniel. E aí é o seguinte, e o H é de HS.
Olha só. Ele é muito bom no Jabá, olha só. E eu tô tendo que estudar. E aí é o seguinte, quando eu vou, as digitações estão todas diferentes. Eu fiquei quase 27 anos com 3 pistos e agora eu tô com 4 pistos mais um rotor. Então a digitação é totalmente diferente. Eu tô tendo que estudar e eu começo a estudar no 0,3 para depois de 0,5, 8, 1, 1,5, 2. Quando eu consigo no 2, aí eu volto para outro tom e assim vai. Deixa eu Isso só serve entender. Você para está falando de velocidade de vídeo? Não, eu falei para você do TDAH, né? Eu já tô em outro assunto aqui. Eu tô falando de estudar o instrumento. Como eu mudei de tuba, eu tô tendo que estudar algumas frases que eu vinha fazendo há tanto tempo. Agora eu digito diferente, então eu tenho que diminuir a velocidade. Sim, velocidade de Olha digitação. só, aproveitando o gancho, né, que você está falando aí de estudar, tem uma pergunta do Tiaguinho. Ele falou: paz de Deus, irmão Tiago. Fiquei feliz de te ver, de ver os irmãos fazendo live. Irmão, uma pergunta. Eu tenho 15 anos e toco uma tuba a J981 em si bemol. Como faço para melhorar o meu solo na tocata? Olha só, tá aí um gancho para você, Thiago. Amém. Deus abençoe por participar. Ó, é o seguinte, eu sempre Você falo não vai nem coisas que elogiar dão o nome certo. do teu xará? Eu não tenho nem o que falar, né, cara? Eu não tenho nem o que falar. Olha o nome do menino, bom. Então, Tiago foi morto à espada, né? Então, não vamos ficar muito felizinho aqui, não, porque sempre vem pancada pra nós. Mas Deus abençoe, não, viu, Xará? mas não era Thiago TB, não era Thiago Daniel. Daniel jogaram na cova dos leões. O meu nome é um conjunto de provações, mas todos foram vitoriosos. Até o Tiago, que morreu à espada, porque tá no céu, glória a Deus. Com certeza, aguardando o soar da trombeta. Olha, não importa o instrumento. Inclusive, o setup é importante, instrumentos mais novos, mais modernos, mas assim, pode ser qualquer um, estando com a manutenção em dia, e seja um instrumento que você se adaptou com ele, né? A tuba 981 é um instrumento incrível, é muito bom, si bemol, bom de som. Mesmo. Inclusive, com um bocal que se adapte, né? A gente às vezes sugere alguns modelos de bocais, mas o que dá certo para um pode dar mais certo para o outro e vice-versa. Mas como melhorar o solo? Eu vou ter que usar meu bordão, cara. É congregar na comum, ir nos ensaios da comum e memorizar os hinos, tocar bastante os hinos e em casa treinar o soprano dos hinos. A gente memoriza aquilo que a gente faz, né? Você estudar escrevendo, você estudar ouvindo, né? Muito mais, funciona para mim, funciona mais para eu decorar. Inclusive, eu vejo muita gente fazendo o solo dos hinos em tocata, ou mesmo em tocata mais assim, sem tanto arranjo. Existem alguns detalhes de frases parecidas nos hinos. Eu não consigo lembrar agora, mas tem muitos hinos que têm frases parecidas em término de coro, Em alguns e muda detalhes. detalhes. A gente já viu, né? A gente já viu até trocar o hino por conta de uma frase semelhante. Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa repete aquele modelo, aquele fraseado no começo, no final do hino, quando tem diferença. E os detalhes fazem a diferença. Então, o que eu vou recomendar para o meu xará, o que dá certo para mim, é tocar o soprano dos hinos na tuba, e você vai decorar aí. Não tem jeito, é aquele negócio de falar de ouvido que nós falamos na outra live, né? De aprender de ouvido. Você vai ouvir, vai memorizar e vai sair na hora que você precisar. Sim, aquilo se torna intuitivo, né? Vamos dizer assim. Intuitivo. Eu não achava a palavra, é isso. Vai se tornando intuitivo, né? É igual que a gente falou na outra live também sobre contar graus, né? Sim. Eu faço muito isso para os alunos. Você começa fazendo meio que uma matemática, quando você quer trocar o tom, ou quando você está estudando o campo harmônico, aquilo, com o passar do tempo, com a sua dedicação, que a gente fala agora, ele se torna parte da sua intuição. Você não precisa mais ficar, aqui é segundo grau, aqui é quinto, aqui é dominante ou subdominante, né? Falando de outra forma, né? Isso aí. Fica meio que no automático. E não é 2 horas por dia que você vai estudar 2 horas num dia, depois vai passar um mês sem olhar para o instrumento. Você estudar 10 minutos, 15 minutos no dia, entendeu? Se você estudar 15 minutos por dia, em 4 foi 1 hora. Exatamente.
Melhor você tocar um hino por dia, fazer uma escala. Eu ouvi um negócio hoje, cara, eu vou falar aqui. Você me interrompe se eu estiver falando demais. Não, o tempo é seu. Olha só, imagina que você chega na minha casa para fazer uma visita para mim. E aí eu falo assim: ô Lucas, irmã Ana, eu acabei de almoçar, olha que pena, mas olha, eu deixei um pouquinho no prato, sobrou um pouquinho aqui. Se vocês quiserem, vocês almoçam. Tem um pedacinho de carne ali que já tá mordido, tem um pouquinho de arroz, feijão. Aí eu vou te fazer duas perguntas. As duas perguntas são: não precisa responder, a gente já sabe qual é. Você vai comer? Você vai voltar na minha casa? Obviamente que não. Então, Aí, pergunta retórica, né? essa questão aí serve para todo o restante. E quem fez essa comparação no vídeo em que eu assisti estava falando de Deus. Ah, meu Deus do céu, hoje o dia foi tão corrido que não sobrou tempo nem para orar. Oh, peraí. Quer dizer que se sobrasse o tempo, você ia dar o resto do seu tempo para Deus? Ah, essa semana foi tão corrida que não me sobrou tempo para pegar o instrumento. Você ia dar só o resto para a música. Então, é aquele negócio das primícias, né? Olha, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou fazer o que é prioridade para mim, tempo com a minha família, eu vou dar atenção para minha esposa ou para meu marido, eu vou dedicar naquilo que eu preciso no trabalho. Não vamos viver de resto, né? Porque assim, quando chega alguém em casa, na casa da gente, você quer entregar de tudo do bom e do melhor. Mas se você também não fizer para você acaba ficando para trás. E aí quem tá na sua casa ou quem convive com você pouquíssimo tempo vai ter o melhor de você. Quem tá ao seu lado e quem tá com você todo o tempo do mundo, que é você e Deus, né? Você acaba não dispensando o tempo necessário. E assim eu trouxe isso para música. Não espera sobrar 15 minutos para você tocar um hino dentro da sua casa. Pega o instrumento, toca um hino, faz alguma coisa, pega uma teoria, faz uma escala. Amanhã você toca um verso de um hino, depois de amanhã você pega, põe um playback, toca junto. Não é o bom é inimigo do ótimo, né? Você quer fazer o ótimo, passa o tempo, você não fez nem o que é bom. Eu achei muito válido isso para mim. Possível, né? A síndrome do possível. Ah, eu fiz o que eu podia. Não é por A gente sempre pode mais um pouco. A gente pode 2 minutos a mais. Com certeza, você me fez lembrar, inclusive, o título. Eu sempre vejo, né? Um cidadão que está em evidência aí, fazendo um trabalho incrível, inclusive, na situação atual. Eu não vou mencionar algumas coisas, que a plataforma é um pouco sensível, né? Tem palavras que a gente não pode falar. Sim. Mas é um cidadão que está em evidência e ele sempre abre uma live na madrugada chamada Prevícias Primeiro por Reino. Acho que vocês sabem de quem eu falo, né? Não tô ligando agora no negócio da pessoa. As primícias, né? Uma coisa assim. Eu acho que não tem problema citar. Nome da live. Eu lembrei porque ele coloca sempre esse título. Eu falo no Marçal. Não tem problema falar. Agora sim eu liguei o nome à pessoa. Legal. Então, ele sempre coloca, ele abre uma live falando dessa temática e ele coloca esse título. Primícias Primeiro Reino. Então, desculpa interromper, estão perguntando aqui. Aonde fica a comum dos irmãos para fazer uma visita? A nossa, minha e do Lucas, é aqui em Palmital. A nossa comum é a central, mas como a cidade é pequena, a gente congrega nas outras também. Na verdade, é tudo nossa comum. O Thiago viu quão grande é a nossa cidade. E a do Thiago, fala para o pessoal qual é a sua comum. Uma dica, a primeira palavra da comum dele, eu tenho que zoar com isso, porque é algo lá vem. que falta, teoricamente. Primeira palavra do nome da comum dele. É o Parque Vista. Aí, Aqui não é lugar de fazer piada de duplo sentido. Bom, vamos lá. Campinas, Parque Vista Alegre, quarta, sexta e domingo. E se vier, avisa que nós vamos rachar uma pizza e tocar um hino depois. É assim que funciona por aqui. Bom a visita, hein? Agora, vou direcionar agora a pergunta para você, Thiago. Acho que é um pouco clichê, mas como bate-papo, vamos fazer um começo legal aqui, embora já tenha começado. Conta para nós, você me perguntou a live passada, hoje a gente vai devolver a pergunta. Como é que foi o seu primeiro contato com música, o primeiro instrumento que você teve o insight, assim, não, quero tocar isso, vai ser a razão da minha vida, vamos dizer assim. Vai lá. Cara, é difícil começar, vou dar um jeito aqui. Meu primeiro instrumento, cara, foi um pandeiro que meu pai me deu de presente. Brincadeira, não foi não.
Eu sempre gostei de Demorou. sempre gostei de música, sempre, desde menininho. Com 4 anos, o meu irmão é 7 anos mais velho que eu, o mais velho. Ele tinha uma flautinha doce Olha e só. ele já aprendia a música na escola em que ele estudava, tinha aula de música na época e eles faziam as crianças, os pais comprarem uma flautinha doce para eles levarem para as aulas de música, então tinha iniciação musical lá. E eu peguei essa flautinha doce e eu aprendi a tocar. O antigo 139, o antigo 77, Olha os hinos em só. dó Me maior já tocava. identifiquei com isso. Então, tocava flautinha doce desde os 4 anos. Com 6 anos, a minha mãe, ela tem uma amiga, até hoje, amiga dela, a Márcia, que era organista aqui no Jardim Aeroporto, em Campinas. E ela se dispôs a me ensinar o Bona, sabe? E aí eu comecei a aprender o Bona com ela, fui até as primeiras lições ali, eu acho que até 10, 11, 12. Na sequência eu fiz 7 anos, minha mãe me levou para a escolinha de música, e aí eu fui lá, terminei o Bona, mas eu não fui rápido não. Eu demorei acho que mais de 1 ano até pegar o instrumento. Olha Bem só. mais. Tem uma pausa aí que eu parei de ir para a escolinha de música, voltei depois, acho que com uns 10 anos, fiquei uns 2 anos sem estudar música, mas tocando flautinha doce. O meu irmão evoluiu na música, meu pai comprou um trompete, virei o Rex em si bemol para ele. Eu aprendi a tocar o Clássico. trompete em casa antes dele, e Olha aí, só. logo depois, acho que com uns 10 anos, voltei para a escolinha de música, e aí fui firme, terminei o Bona. Meu pai comprou um barítono em dó para mim, veio o Brasil, e eu comecei a tocar. Já tocava, né? O instrumento chegou, já tocava ele. Mas não é porque quando eu falo já tocava, não é por ser melhor, por ter algo diferenciado assim. É porque eu realmente gostava de música. E eu ficava insistindo. Minha mãe saía às vezes para ir na igreja, para ir qualquer saída que eles dessem, eu ficasse sozinho em casa ou junto com meu irmão, eu pegava o instrumento e estava tocando, tanto a flautinha quanto o Você já trompete. se esbaldava. Isso, e na sequência o barítono. Então, quando eu fui para as aulinhas com o instrumento, o método foi assim, coisa de meses eu terminei o método. E já fui logo Olha para o só. ensaio, com 12 anos eu fui para o ensaio, em 1995. E aí toquei 2 anos o barítono, depois eu vou voltar para dar detalhes, mas eu toquei 2 anos o barítono. Só uma E dúvida aqui. O barítono que você fala é aquele que é tipo um como se eufone, fosse um só que é eufone, menor. um eufone, É, menorzinho, só que ele é né? menor. Ele é um Eu pouco já ouvi o mais nome agudo. bombardino vertical, não sei se seria isso. Não, esse daí é a gente fala trombonito, né? Ou, Trombonito. ou barítono de marcha. Na verdade, ele era um barítono de marcha, só que vertical, né? Pra cima. Eu só não fazia Entendo, baixo com ele, eu fazia todo o restante. Só fazia baixo se eu tivesse sozinho. E aí vem uma entendo. outra coisa. Nesse intervalo, a partir dos 10 anos, eu comecei a ouvir fitas de tocata. Minha mãe sempre gostou, sempre frequentou lá o Pavão Bonito, no Sábado de Aleluia, desde os anos 80. Então ela gravava as Nossa. fitas num gradiente, aquele que tinha um pininho laranja em cima, Meu Deus, que e nostalgia. é, trazia as fitas e eu ouvia. E aí, duas coisas. Eu comecei a tocar acompanhando as fitas com o barítono, então eu já me envolvia em tocar antes mesmo de tocar no ensaio. E quando eu estava só com o barítono estudando em casa, eu não tocava os hinos, eu sempre usei o inário em dó. Eu não tocava os hinos da forma em lendo o clave de fá. Eu fazia de conta que o meu barítono era uma tuba em mi bemol e eu tocava como se fosse. Então eu aprendi Olha transporte só. sozinho. É, Legal, Que legal. foi um tanto que insight dois, que ele fez. tanto que 2 anos depois, quando eu mudei para tuba e é a tuba que eu toquei até março desse ano, eu já sabia tocar em mi bemol, ninguém precisou me passar transpose. Mas aí Que eu volto a dizer, interessante. não é do nada, eu me dediquei a isso. Eu fazia isso constantemente, eu só tocava em dó na igreja. Em casa eu tocava em mi bemol. A não ser quando eu ia acompanhar as fitas, que os tons também mudavam muito, né? E tinha aqueles Então, tons que eu falo que a gravação ficava em coma, né? Que é o tom indiano lá, né? Que não era nem fá, totalmente nem diferente. sol, não era nem fá É, sustenido nem sol. Aí você tinha que mexer na válvula ali, deixar meio aberto o negócio pra você conseguir tocar. É isso só aí, não era uma nem mi, aspa, nem sabe? fá bemol. Bem isso. Boa.
Só lá, rapidinho, eu lembro que eu até te falei isso, né? Eu falo muito para ela. Essa questão da transposição, eu arranho um pouco de tuba, você sabe que eu arranho mesmo, eu não tenho instrumento, E mas sua unha é grande, viu? Porque você arranha muito bem a tuba. quebra galho. Então eu pegava o instrumento do meu pai, né? Eu era adolescente, né? Então eu já tocava acordeon, e eu, aliás, uma tuba muito parecida com a tua, você teve até margem, como se diz. Eu Aham. tinha, que eu falo assim, transposição. Como eu nunca li partitura, assim, mi bemol é som de mi bemol, de bemol, né? Eu aprendi assim, Sim. enfim, a tuba em mi bemol, então eu pisto dois aqui, é o ré, ou é o lá, pronto, eu não tinha. Aí você pega a parte do, não, mas tem que ler duas abaixo, não, então clave de fá, e você aprende outra forma, que você lê na quarta linha, ali, tudo bem. Mas assim, Isso. para mim até hoje, eu faço essa dissociação. Mi bemol, mi bemol. Tudo é em si, tudo bem. Então a digitação vai ser outra, mas o som da nota é o som da nota. Eu consigo dessa forma. Não sei se eu consegui me expressar bem, mas. Sim. Na verdade, eu penso a nota do instrumento. Se eu estiver tocando sozinho, eu toco uma escala de dó maior. Se eu estiver tocando em conjunto, eu sei que o meu dó maior corresponde ao mi bemol da galera que está tocando em dó. Sim. Eu não Olha transporto, só. por exemplo, na digitação. Eu transporto a hora que eu vou tocar, entendeu? Então, se eu Você estiver faz sozinho, algo. você falar, faz um Fá aí, eu vou fazer um Lá bemol, porque para mim é o Fá, né, do meu instrumento. Sim, sim. Você vai automaticamente o dedo já está no primeiro pisto ali, né? É isso aí. É isso aí. Entendo. Eu já Antigamente você os fala irmãos falavam Fá. transportar na chave. Faz sentido. Para mim, você fala Fá, eu vou pensar, claro, se me pedir Fá, eu vou saber que eu vou no primeiro piso, independente se eu estou É em isso. Si ou em Dó, benza a Deus, baixo em Dó, me perdoe aqueles que tocam, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu sei que é o primeiro piso. Mas assim, Isso. instintivamente, você fala, toca um Fá, eu vou no 1 e 3 aqui, se eu tiver com uma em Mi, e se eu tiver com uma em Si, eu vou pensar, é tudo solto, a boca vai ter a compressão média, né, vamos dizer assim. Vou pensar dessa forma. Eu afino com o Fá sustenido na igreja. Acho que isso explica muito, né? Porque eu toco em Mi bemol. Sim, exatamente. Olha Eu faço, exatamente. E aí eu tenho uma Mas técnica comigo que acho que foi desenvolvida também ao longo do tempo pela minha própria cabeça. Por exemplo, eu vou tocar um instrumento em dó. Quando eu vou soprar, a primeira nota que eu dou é 2 e 3, mi bemol, porque essa altura tá clara na minha cabeça. Aí a partir dali eu toco o instrumento. Se eu pegar um instrumento em si bemol, faz uma escala aí. A primeira nota que eu vou soprar é um fá, porque eu sei que é o mi bemol, entendeu? Para eu me Que acertar no instrumento. Eu sempre interessante. começo do mi bemol. A minha cabeça funciona em mi bemol, na verdade. Puxa, você vai no 2 e 3, no piso 2 e 3, independente da altura. Se o instrumento for em dó, sim, né? Porque eu começo no mi bemol. Porque a nota base no meu instrumento é um mi bemol, que é o dó, né? Que é a primeira nota do meu Sim, instrumento. Então, quando eu pego em si entendo. bemol, eu acho logo o mi bemol, a nota mi bemol, que é um fá no si bemol, ou então um mi bemol mesmo no instrumento em dó. E no Vamos falar instrumento de em forma fá eu dou um análoga? si bemol. Sim. Vamos pensar, é igual para um pianista ter o dó central ali, né? Penso que seja isso. eu estou ouvindo o Thiago explicar e eu estou aqui pensando. Os músicos, hoje, eles já têm o inário escrito para cada tonalidade, é isso? Então, Tem. eles não precisam ter esse trabalho que você teve. Ou eu estou Não, enganada? não, é isso mesmo. Não precisa ter esse trabalho. Eu Olha recomendo que só, tenha. Eu recomendo que tenha. para Mas aprender. sim, porque com o inário é como se o instrumento dele fosse em dó, né? A partitura tá pronta para ele. Exato. Agora, acabou a energia, eu não sei como faz. Sentou do lado de um irmão, tem uma estante só, cada um toca numa tonalidade, também não sei o que vai fazer. Mas Cara, eu tenho É errado não certeza que verdade. tá. acabou a energia, eu fico sem enxergar. Ai, cara, A eu ia menos falar que outra seja, coisa a, aqui. men É a que você menos tá que seja falando, um Lucas, e eu tô músico que balançando a decore, cabeça, né? mas eu esqueço que eu preciso fazer som quando você estiver falando. É, Mas eu tô entendendo. faz um gesto que eu consigo escutar. A amizade é um negócio complicado, né? Então, a gente cria uma conexão, né? Uma liberdade. E eu te Sim. agradeço por isso. Bom, vamos lá. Igualmente. Mas aí, você está voltando à cronologia. Você começou a tocar o barítono, foi para o ensaio, estávamos lá em 95. 1995, eu no auge dos meus 13 anos, terninho vinho que minha mãe mandou fazer, porque não tinha terno pro meu tamanho ainda.
E era de linho, cara. Olha Lembra só. aquele terno de linho que amassava tudo? Que você passava ele, já Ixi, vestia eu ele amassado. lembro. Misericórdia, Lembro cara. Era um porque terno às daquele. vezes eu tinha que passar os dos meus irmãos. Era terrível aquele serviço. Esse dom de passar roupa Deus não me deu, então ela sabe. E aí eu comecei para tudo quanto é ensaio. Eu ia em ensaio todos os dias. E aí, final de semana, eu ia tocar, ou ia em tocata, na verdade, porque eu não participava ativamente tocando, né? Mas eu ia em quase todas que eu sabia que tinha. Eu ia para ensaio, culto, domingo era três eventos na igreja. E quando eu estava em casa, se eu não tivesse na escola, eu estava soprando o instrumento, tocando hino. Eu gostava muito daquela passagem do antigo 420, e aí eu fazia ela em todos os tons. Eu simulava que o meu Aliás, instrumento era em dó, em si, acabaram em com mi. todas elas. Exato. Era top, né? Aquelas É passagens. isso. Era a minha forma de estudar, então eu não me preocupava assim, preciso estudar essa lição do método, eu preciso passar esse hino na aulinha, porque eu engolia o inário, então foi dedicação. Tem o dom de Deus, tem a misericórdia de Deus acima de tudo, mas teve muita dedicação assim por livre e espontânea vontade. Minha mãe não precisava mandar eu estudar música. Ah, pega a lição que eu não ouvi, não. Ela mandava eu Você parar, eu sabe, tocava até a hora de sair para a igreja. você tá falando isso, às vezes eu penso que talvez o nosso privilégio, eu falo porque eu também, eu não sei o que é não ter vontade de estudar música, de verdade. Mas eu acho até que não é mérito, eu acho que nisso já tem aí a misericórdia de Deus. Sim. Assim, é um privilégio a gente ter essa vontade de estudar, porque eu vejo assim, a gente que dá aula, é uma grande dificuldade os alunos ter vontade de estudar. É incrível isso. Mas hoje em dia é assim. Aí pode falar assim: ah, mas no nosso tempo não tinha rede social, que hoje, né, o celular, as redes Sim, tem sociais, muito. tudo, rouba muito o interesse das pessoas. Mas nós vivemos num mundo, hoje a gente tem acesso às redes sociais, mas não sei, para mim eu continuo com aquele mesmo desejo de quando eu comecei. Tipo, tem dia que, se eu for olhar se sobra tempo para estudar, é claro que não. Não, Mas não eu sobra. estudo. Hoje mesmo eu estava estudando, né, amor? Sim, Até o Lucas ainda brincou comigo. Ah, pega tal instrumento. O órgão você já. Eu falei, não, eu preciso dominar esse método aqui, eu preciso estudar. Então, assim, e é vontade mesmo, é prazer de aliás, eu estudar. queria para vocês terem É mais infinito, recorde né? A que música é eu. infinita. É muito gostoso de estudar. Então, eu acho que aí a gente deve. Nós somos privilegiados, porque eu vejo que tem pessoas que têm dificuldade em ter vontade de estudar. Eu acho que tem, eu acho não, tenho certeza. A pessoa desenvolve por talento, e ela desenvolve por disciplina, e ela desenvolve por persistência. Sim, Eu acredito que o talento está incluso, o dom de Deus, misericórdia de Deus e tudo. Mas se você tiver só talento, você não vai muito longe. Se você tiver disciplina, você pode ir longe. Mas sabe é aquele verdade. músico que falta aquele tempero? Fala, nossa, toca muito, que Sim, técnica, que legal. Mas não deu aquela pontada do lado esquerdo quando você sim, ouve. Esse é o cara que sim, tem Sim. muita técnica, ele se dedicou muito. E a pessoa que tem o sim. talento Aliás, e a técnica, ela vai muito mais longe. E é muito perceptível isso. É cara, verdade. você sabe que a nossa amizade é muito sincera. Eu falo com o pessoal aqui, conheço o Thiago aí, tem tem uns 7 anos pelo menos, né, Thiago? Por aí. Daí para mais. Então, mas tem uma situação que eu já comentei com você em off, não sei se a gente falou naquela live no Instagram para quem estava lá, mas você falou sobre expressão agora há pouco, né? Sim, Quer dizer, a expressão, o sentimento, que tem a hora da técnica, tem a hora da velocidade e tudo, mas a hora do sentimento, ela não pode ser ignorada, né? Sublimada. E eu lembro é. daquele ensaio que a gente estava lá em Ourinhos, né? Estávamos todos aqui, inclusive você e a Vânia. Que está ao meu E lado eu, aqui, minha maravilhosa esposa, de quem me Olha comprazo, linda e só. maravilhosa, me fornecendo água ele foi com até gás aqui. erudito para se referir agora, você viu? Ele Ela foi tá todo erudito. sempre aqui comigo. Eu falei para ela Mas aparecer aqui, mas ela não quer aparecer. fala no background. Ela está nos bastidores. O que seria de um homem sem uma esposa sábia ao lado, né?
Então, Verdade. Vamos tudo pra que eu vida, evoluí nos universidade, últimos edifica 3 casa. anos foi com ela. Olha só. É isso Espera um aí. pouquinho, o que foi, meu amorzinho? Mandou saudações pra você. É que eu tô de fone, eu não ouvi ela falando, mas mandou saudações. Amém. Saudações aí Amém, pra mano. Vânia. Saudações aí. Saudações pra cá também, meu A bem. todos. Eles falaram que não vão vir aqui, que eles não gostam mais da gente. Brincadeira, eles vão vir sim. Olha. É claro que vamos. Deus vai preparar. Deus quiser. Com certeza. Logo, em breve, se Deus quiser. Aliás, em breve estaremos em terras distantes. Não vamos dar spoiler. Vamos voltar Se para Deus Verdade. quiser, vai ser muito legal. Vai ser uma Se Deus bênção. quiser, vocês vão deixar um pouco curioso. Mas vamos lá, eu queria comentar, dentro do particular, foi uma coisa que vamos falar de pontada no coração, né? Você fez Sim. uma colocação muito boa, e envolveu a questão de sentir Deus, tá? Porque eu sempre falo exaustivamente que a música é uma das melhores formas de você se comunicar com Deus, porque envolve o sentimento, envolve a expressão, a técnica e De acordo. o intuito do coração. Então, nós estávamos tocando em 414 atual, né? Teu Sangue Imaculado, salve engano é o título. E, cara, sem puxação de saco, eu vou falar bem de forma coloquial, porque é isso mesmo. Foi uma sinceridade real e eu vou reprisar esse momento aqui. Mas, cara, você fez um baixo escrito, tocamos eu, você e estava o Gustavo no sax, se eu não me engano, que o irmão pediu só para os músicos de fora tocar. E você fez um baixo escrito que eu não sei como que você fez, mas era a partitura que você executou a partitura. Aham. Você lembra disso, né? Sim. Eu falei, eu não sei o que o Thiago fez ali, mas foi diferente. Podia ter 5 tubas tocando ali. Você colocou um tempero ali. Só Eu Deus e amo você que baixo sabe como escrito, foi. que fique claro. Eu amo baixo escrito, eu acho muito lindo. Inclusive, se tiver mais tubas e não tiver eufônio, eu tomo a liberdade de ir para o baixo escrito, porque eu acho muito bonito. Na verdade, o nosso Então, inário, eu acho que ele foi escrito para o baixo escrito, né? E a tuba se Exatamente. adaptou. com Eu certeza. tenho uma. Eu fico. Como que eu posso dizer isso sem alguém interpretar mal ou fazer um corte? Bom, vamos lá. Eu vou falar de assim mesmo. Eu, às vezes, fico até chateado quando o cara joga lá no baixo profundo tal, e não tem nada no intermediário. Porque você tem ali violino, clarinete, trompete, um sax, e aí não tem nada entre ele e o baixo Super profundo. grave, não Joga tem lá o no super intermediário, não tem um grave. sax alto, né? Não tem um Pra sax alto, não quê? tem um trombone, Isso, eu sei fazer esse super grave aqui. Maravilha, Deus abençoe. Vamos voltar pro baixo escrito? Eu acho que tem que Sim, ser vamos isso. lá. Eu acho que Eu ele acho mexe mais no sentimento, inclusive, porque ele fica bem mais melódico. Só de você subir uma oitava, ele já fica bem mais melódico. muito válida a reflexão. É verdade. Eu ia até falar para o pessoal, mas você já falou, né, gente? Ele não foi pro gravíssimo, não usou o falsete, que você consegue fazer, todo mundo sabe, muito bem afinado. Agora, com o quarto piso, você não precisa, mas você sempre fez. Foi, gente, baixo escrito mesmo, tá? Só para você saber como foi a situação. E teve ali um sentimento muito forte, é um hino de ceia. Os hinos de ceia, eu acho que ele já tem, assim, ele tem uma nuance de realmente te remeter a um sentimento muito forte em relação ao sofrimento de Cristo, Sim. né? Escrito para isso, tanto na poesia quanto na melodia. Então, acho você buscou de alguma forma, não sei se você imaginou alguma cena na sua cabeça, que isso às vezes nos permite, né, executar de uma forma diferente. Posso falar disso. É uma pauta também que eu falo pouco sobre isso aí. Olha só. A música me traz imagens na cabeça. A música me traz imagens. Sim, dependendo do que eu tô ouvindo ou tocando, a minha cabeça me transporta para outros lugares. Eu, sei lá, eu posso estar num lugar gramado, cheio de árvores, com pessoas passando, ou pode me vir alguém em mente e aí eu querer gravar alguma coisa e mandar para a pessoa, não sei. A música me traz imagens mesmo. Ela se converte em imagens na minha cabeça. Eu não sei nem como expressar isso, mas a música me traz imagens. Sabe aquela história, nossa, passou um filme na minha cabeça? Determinadas melodias criam filmes na minha cabeça. Isso Que é uma legal. verdade. É interessante, né? Mas enfim.
Acho que para cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito. E aí, automaticamente, você devolve isso pro instrumento, né? Porque se você se imagina num lugar aberto, mais agitado, tal, você vai transferir aquilo para a caixa de som. Costumo dizer que o instrumento é só a nossa caixa de som, né? Você É pluga no verdade. instrumento e sai a música, porque a música verdadeiramente está dentro da gente. Tanto que Sim, a Exatamente. gente, sem amplificador, a gente também faz música, com a garganta, né? mas Assoviando. Aí eu acho que o instrumento é só um amplificador pra gente. Então é isso. A exatamente. música, pra mim, ela me traz imagem, sim. Aquela E história de é tocar de como olho fechado lá, e aí você te traz você imagens na cabeça. está tendo a sua, vamos dizer, a sua visão ali, o seu momento. E é como eu Exatamente. falei, pode ter 5 pessoas com capacidade tão boa quanto, né? E executando a mesma partitura, a mesma tessitura ali do instrumento, mas não vai ser idêntico se o sentimento não for o mesmo, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, E isso não é privilégio de um ou de outro. Eu acho que todos, aí pode até ser um pouco polêmico o que eu vou dizer aqui, mas todos têm a mesma capacidade, né? Existe a questão de igualdade, equidade, que eu acho que a gente nem precisa entrar nesse mérito aqui, né? Um tem condição de ter um instrumento melhor, outro tem condição de ter um instrumento um pouco menos, mas tem a condição. É, sim, sim. outro, que nem no teu caso, né? Você não tem a visão, você tem outros sentidos mais aguçados, cada um dentro da sua condição, mas todos têm potencial de executar boa música. Todos têm potencial para se dedicar e aperfeiçoar. Então, o que a gente fala não é privilégio de um ou de outro, né? Todo mundo vai conseguir fazer o baixo escrito, o irmãozinho da tuba 981 vai conseguir fazer um solo bonito na tuba, mas para isso tem que ter uma dedicação, né? Dentro da sua limitação ou dentro da sua condição de setup, vamos dizer assim, mas todos têm condição de executar boa música, não é privilégio desse ou daquele. É claro que alguns se destacam, né? Um se dedica mais, outro vive de música, o outro toca 5, 6 horas por dia, outro congrega todos os dias, tem um inário inteiro na cabeça, mas todos têm a mesma capacidade de alcançar uma boa música, mexer com o sentimento de Deus e ter um maravilhoso retorno durante a sua vida disso que Com toca, né? Do que certeza. expressa. Só depende de cada um, né? No particular, vamos falar assim. Exatamente. Agora vamos com uma curiosidade, né? Você está falando dos vocais, e é claro que eu vou trazer para o meu nicho, né? Para o nosso Ah, nicho, né? Lucas. Seu contato Cuidado, com Lucas, para teclas, não como é que derrubarem foi? a live aqui. Não, não, fica tranquilo. As polêmicas fazem parte. Se surgir alguma, não se preocupe. Aham. Seu contato, o mundo das teclas, como é que chegou aí no seu caminho? O mundo das teclas. Eu sempre quis É, tocar acordeon. Sempre, sempre, sempre. Sempre gostei. Quando eu digo sempre, é quando eu comecei a participar, ouvir, assistir e raramente participar tocando das tocatas, eu sempre me interessei pelo acordeon. Inconsciente. Hoje eu sei explicar isso, mas na época eu não sabia. Então eu vou dizer o que surgiu na minha cabeça. A base de uma tocata, a base harmônica é o acordeon. É quem dá o ritmo, é quem dá o tom, é quem coloca a harmonia para todo o restante trabalhar em cima daquilo. Então eu acho que uma tocata só com acordeon é possível. Agora uma tocata só com baixo, só com trombone, fica mais complicado. Mas uma tocata com falando assim acordeon e mais sobre um, isso. É, uma tocata com acordeon e mais um é uma tocata completa, entendeu? Sim, Então, não eu, deixa de ser. eu achava que para eu desenvolver na tuba, eu teria que saber isso. E sem entender tecnicamente, é uma coisa que no mundo profissional acontece, né? Todo músico profissional aprende piano para ter base Pelo harmônica, menos o formação. básico, né? Ele E vai isso. saber fazer os acordes ali, Então escolher eu som. aí na igreja a gente tem o órgão eletrônico que nos dá o tom, nos dá o andamento. Na tocata a gente tem o acordeon, né? Para dar o tom, para dar o ritmo pra gente. E hoje também muito mais fazendo solo também. E aí eu quis aprender e eu tinha um grande amigo aqui que Valeu já pela parte falecido. espiritual. Eu tinha um grande amigo aqui, o pai do Juninho, Ariovaldo, que era Ariovaldo também. Ele era luthier, então ele sempre tinha um monte de acordeon na casa dele. Eu pedi uma emprestada para ele. E aí Olha entra um só. milagre de Deus também.
como eu já simulava que eu tocava na minha cabeça, eu sempre tive essa de estudar mentalmente. Eu estudo mentalmente até hoje. E eu peguei esse acordeon emprestado dele, cara. Eu fiquei um sábado inteiro, sem almoçar, sem fazer nada, dentro do quarto com esse acordeon. Quando eu saí, eu tava tocando uns 3 hinos em mi bemol, mas tava. Então, Que eu acredito interessante. que eu acredito que Deus abriu minha mente nesse dia. Teve sim, uma questão milagrosa aí, porque eu não sabia nem pegar o acordeon, eu só olhava. Então eu peguei, levei o acordeon para casa e eu passei aí 15 horas dentro do quarto fuçando nesse instrumento. E quando o dia finalizou, eu estava tocando alguma coisa, já saía ali os 3 acordes, a escala, alguma coisa assim, já saía, entendeu? Até então você não tinha base nenhuma que não fosse a percepção, né? Nada. E aí eu fui aprendendo assim, de olhar, não tinha YouTube, não tinha rede social, né? Fui perguntando para um, fui vendo o pessoal nas tocatas, e aí Aí você me deu um não, gancho interessante. Não sei se, eu acho que você já falou sobre isso em rede vizinha, mas eu vou ah, jogar para o pessoal saber também. As suas referências nos instrumentos que você tem influência hoje. eu derrubei a Quais água foram? aqui. Minhas referências? Minhas referências de acordeon, você fala? De acordeão, de tuba, de trombone, isso que você sempre está executando. E até de trompete, se quiser falar a respeito. Não, claro, sem problema. Mas as minhas referências na ocasião, primeiro que a gente ouvia muita fita Aham. do Pavão Bonito, né? Muita Sim, fita não da. tem como não ter passado por esse É, momento aí, né? Esse então, a obstáculo. base, a minha criação musical das tocatas foi essa, né? E aqui mais na região que a gente ia para as tocatas, tinha o Rodney fazia muito ritmo ainda na época, já foi um Sim, cara que era à frente do tempo dele e é até hoje, né? Ele com fazia certeza. já uma base harmônica totalmente fora, Soava muito do que se tinha na acima, época, né? muito acima do que a gente tinha de percepção na época. Então, aquilo me chamou muito a atenção, né? E aí eu comecei a tocar com ele, já com a tuba, a gente começou a tocar muito junto, e isso foi para mim, Eu de tenho para mim acordeonista, para mim foi que minha se eu, maior se eu referência. conheço bem o Rodney, se eu conheço bem o Rodney, que é meu amigo, assim, com você e tantos, né? Que nós construímos uma. Falo que a música ela cria meio que uma tribo, né? Sim. Aham. Então, se eu bem conheço o Rodney, ele gostou muito de te acompanhar naquela gravação de Botelhas lá. Ah, aquela gravação tem uma história legal. Ele Aquela jogou os gravação, acordes, você foi pegando. Vai lá. aquela gravação lá, eu e o Rodney, a gente já tocava junto há algum tempo, acho que há alguns anos, de 95, foi 99, já há quase 4 anos. O baixista Aham. daquela gravação era o Marcelo, e o Marcelo não pôde ir por algum motivo. Olha, Marcelo E, Jorge. e Ah, aí me chamaram, e eu fui de bom grado. Aquela gravação lá, a fita, ela representa acho que 15, 20% da tocata, porque nós tocamos das 9 da noite às 5 da manhã. Não tinha outra Meu fita para Deus. gravar. Então, o nossa! melhor ficou na mente. O melhor ficou na mente. Nós paramos Puxa. 5 da manhã porque saiu um irmão. Foi na casa do irmão Jonas Rabelo, o pai, não o que está vivo Famosão. agora. Sim. Jonas. Foi do Aham. pai dele. E era uma casa grande, com muito quarto de hóspede, assim. Ia ter um ensaio regional no domingo. O irmão André, do Madalena, Vocês que era viraram regional a na noite. época, que ia atender. Quando deu 5 da manhã, saiu um irmão, um casal de irmãos lá. Falou, irmãos, pelo amor de Deus, vocês estão tocando a noite inteira. Deixa nós dormir pelo menos umas 2 horas. Aí, mas assim, não que eles não gostavam, É mas é que a mais ou gente menos assim mesmo. tocou até o bico rachar, meu. Aí fomos pro ensaio Meu regional, Deus. voltamos, tocamos no almoço, tipo, da 1 hora até umas 4 horas. Então, assim, se tivesse Nossa. celular igual tem hoje, aquela gravação teria ficado imensa, teria ficado muito grande. Mas a gente tinha só uma fita, uma BASF Chroma, Meu, vamos, que eu vamos levei, comparar com inclusive. o YouTube, teria vídeo por mês, né? Vamos falar assim. Teria, eu teria corte até dezembro. Meu Deus do céu. E deu liga, né? Foi uma banda que foi uma formação de banda que deu liga. Sim, tocava na época, eu diria assim, eu tinha, vamos falar assim, isso aqui os estereótipos, né? O Ficou mudo aí o áudio, ficou mudo. estilo que se tocava os sacos, né? Ficou baixo o áudio aí. Aquele Josué que estava na gravação, mas aqui o Rodney. Ó, ficou baixo aí. Tá baixo o áudio. Thiago, Ah, agora voltou.
Eu não sei se estava saindo na live, mas para mim aqui ficou baixo. Tá bem baixo. Tá bem baixo. O meu tá saindo aí, né, meu bem? Tá, aqui a Vânia fez o teste aqui, tá saindo meu áudio. Se vocês estiverem me ouvindo aí, mas eu não ouço vocês. O meu tá saindo aí, né? Tá, aqui a Vânia fez o teste aqui, tá saindo meu áudio. Se vocês estiverem. Veja aí se é a bateria do fone. Aí, tá. Vamos assim mesmo. Veja aí se é a bateria do fone. Agora você tá. Você tá usando o microfone do celular agora. Você nos ouve? Tranquilo, agora ficou bom. Não, ficou de novo. Onde eu aperto? Presta aqui pra mim. O Luiz Carlos falou aqui, escutava muito uma fita do Thiago, Rodney e Ramses. Me lembra de falar disso. Essa gravação tem uma história. Vamos lá. Tá ouvindo a gente? Ouvi. Beleza. Aí, vamos lá. Pronto, perdi o fio da meada aqui. Você tava falando de vocês lá. A gente tocou, se juntar tudo, a gente tocou umas 10 horas. Umas 10 Meu horas Deus. de gravação. Muito tempo. Que aí nós fomos pro Então. culto e depois tocamos mais. E tem uma coisa que me... Sabe aquele hino antigo 349? Por fé seguimos o Senhor? Sim, atual não sei o número, mas vamos lá. Aquele hino era uma formação bandística maravilhosa, porque tinha umas marcações muito lindas. E eu Sim. lembro que a gente tocou ele em Lá bemol e tinha mais ou menos umas 100 pessoas na hora do almoço. E aí eu volto lá naquele momento porque foi muito marcante. E a Irmandade cantava o coro com a gente, no balanço, cara. Aquilo foi incrível, aquilo eu nunca mais esqueci. Muito maravilhoso. Até me arrepiou aqui de imaginar a situação. Não tinha fita mais para gravar. E sabe como a gente gravou aqueles áudios? Era um gravador da Aiva, aquele que tinha 2 entradas de microfone, e tinha uma regulagem de eco nele. A gente gravou com o microfone no meio, assim, do pessoal, e perto do baixo, e nós gravamos assim. E os áudios ficaram maravilhosos. Eu não sei se é edição, as faixas que ficaram estéreo. Você percebe a estereofonia, né? Sim. Alguém digitalizou e tratou o áudio. Eu acho que foi o Sim. Thiago de Hortolândia, o Thiago Amorim. Ah, sim, do clarinete. Isso, eu acredito que tenha sido ele que tratou. Mas foi gravado num... Foi muito bom a gravação, o som era legal, e o microfone era bom, e a fita era uma Bassf Cromo, que ela custava, tipo assim, 3, 4 vezes mais que uma fita normal. Sim, eu lembro que tinha, o pessoal falava, grava na fita cromo, depois você tira um monte de cópia. Daí que existia essa ideia. É essa fita aí. Inclusive, eu tinha a fita original até alguns anos atrás. Ela ficava comigo, essa fita aí. Tamanha a estima que eu tinha por ela. Ela ficava num lugar diferente das outras. Mas ela já se perdeu. Você tinha cuidado para não oxidar, alguma coisa assim, né? A fita física já se perdeu. Agora ficaram só os áudios. Eu consegui subir eles no Spotify. Tinha um canal do YouTube que colocou uma foto e colocou os áudios todos. Eu tive que fazer uma reivindicação de direitos autorais. Em 2 dias saiu e os áudios subiram. Você conseguiu? Eu consegui. Consegui. Rapaz, interessante, você tem êxito. Sim. Na verdade, assim, o meu trabalho musical, o fato de eu enfiar a cara nas redes sociais e dar voz para tocata e falar disso, colocar opiniões, ele começou por conta da HS, né? Eu fui convidado por eles a representar a marca como artista, tocar o instrumento. Então, eu tive faz que... o jabá, pessoal. Faz o quê? O jabá. Rapaz, você fala uns termos aí que... enfim. Não, mas eu não fico falando muito de HS, cara. Eu sempre falo da HS, mas eu procuro não ficar repetindo muito o nome da HS, porque senão fica HS na cabeça do povo. E agora que eu tô tocando HS, acho que eu já falei 10 vezes, né? Que era a meta ainda.
É, tem uma história sobre isso também. Quando eu fui convidado a soprar o instrumento, eu falei pro Hugo, que se tornou um grande amigo meu, eu falei, olha, eu sopro o mesmo instrumento há 27 anos. Eu aceito o convite de ir aí conhecer o instrumento e eu vou soprar. E se eu gostar e se eu acreditar nesse instrumento, nessa marca, você pode ter certeza que você vai ter um defensor vitalício. E assim aconteceu. E tem uma promessa de Deus em cima disso. Eu não tinha plano nenhum de mudar de instrumento. E da mesma forma que eu ouvi na palavra que em 7 dias alguma coisa mudaria na minha vida em algo que eu não esperava, em 7 dias eu estava dentro da fábrica soprando o instrumento e aceitando o convite para ser artista da marca. Tem todo um bastidores, um sofrimento, umas pauladas que eu levei e levo até hoje por conta disso, mas foi promessa de Deus. Então, quando eu falo HS, tem muita coisa nos bastidores por conta disso, de eu estar soprando essa marca. Você falaria talvez de alguns tradicionalistas, né? Sim, sim. Eu ouvi muita coisa, tipo, eu não dou um mês pra você voltar pra marca que você tava, você não vai acostumar, o som não é o mesmo. E eu botei na minha cabeça que a minha caixa de som foi atualizada. É isso aí. Nossa, outro dia eu ouvi assim, a gente associou a sua imagem a essa marca antiga. Meu, a caixa de som foi atualizada. Você não troca de celular, você não mudou minha caixa de som, cara. É uma outra proposta dentro do mesmo estilo que eu venho tocando há décadas. Entendeu? E eu tomei gosto por isso, tanto que coitada da 2, que era a antiga 1, ela nunca mais tocou. Ela tá no canto da sala, nem em casa eu pego. Oi? Tá aí guardadinha. Tá, presente do meu pai, né? Ela vai ficar aqui quietinha. Sim, sim. Em algum momento nostálgico, né? Com certeza você vai honrar, né? Sim, sim. Ela aposentou, né? Com um salário mínimo, tá aposentada. Eu perdi o foco do que eu tava falando, tá vendo? Eu falei de HS, cara, agora eu falo aqui a noite inteira, se você quiser. Mas... Você ia contar uma história envolvendo você, pode contar a gravação. Verdade. Alguém falou aqui que tem uma gravação, eu, Rodney e o Ramesses. O Ramesses é um baixista e sanfoneiro que fez parte da minha formação musical. O Rodney foi um cara que trouxe uma harmonia diferenciada e muito modernizada para a época em que a gente estava. O Ramesses tem um ritmo diferenciado e ele estuda muito o inário. Então, ele apresentava muito um acordeon fiel ao que está na partitura, ao mesmo tempo que fazia um ritmo muito legal. Ele e o Rodney juntos era uma combinação muito perfeita. Eu já vi gravação de vocês três até no YouTube. Exato. Essa gravação que tá no YouTube, inclusive, um belo dia eu tava em casa, eu ainda era molecão, não trabalhava fora ainda, e o Rodney me ligou no telefone fixo, lá da oficina dele, falou, cara, eu tô numa prova hoje, eu preciso tocar, cara, eu preciso fazer música, porque o negócio tá feio. Eu não sei até hoje o que era, ele já era casado, já tinha filho, eu era molecão ainda. Eu falei, mas não seja por isso, minha mãe vai sair para ir na igreja, eu vou falar para ela que eu não vou hoje, vocês vêm para casa. Assim foi, quando deu umas 7h15 ele chegou em casa, com um Monza hatch, na época que só tinha o banco do motorista, com um galão de gasolina com uma mangueira, porque eu acho que o tanque tava com problema, a acordeon do lado, a mão e a roupa toda suja de graxa, do jeito que ele fechou a oficina, ele pegou o acordeon e veio. E você aí uma coisa, você também cria imagem na cabeça alheia, tá? Eu tô tentando fazer um detalhamento bem legal, porque eu sei que você tem memória visual ainda de muita coisa, né? E o Monza hatch eu acho que você conheceu. Aí o Ramesses chegou, o Ramesses tinha um escortinho, cara. Um escortinho, acho que 84. Inclusive, ele foi embora para os Estados Unidos e eu acho que ele deixou o escortinho aqui ainda. Ele não vendeu esse escorte. E aí nós tocamos, e sabe aquele gravador que eu acho que era Sony? Ele é do tamanho da fita cassete, parecia um Walkman, mas era um gravador com microfone embutido. Aquela fita foi gravada num daquele. Tanto que ele era, mas ele tinha um microfone embutido nele. Um microfone diferenciado, assim, um microfone bem sobressalente mesmo. E aí, no final da fita, a pilha começou a acabar, então no final a gravação ficou mais rápida, né?
o gravador rodava mais devagar. Eu ficava, abaixava o tom, igual a vizinha agora, Então, e o outro ficava mais rapidinho. eu sentei no sofá e coloquei ele atrás de mim para ficar mais perto do baixo. Só que de vez em quando eu me mexia no sofá e tapava o gravador. Para quem ouve a gravação hoje, vai perceber que tem uns barulhos estranhos. Era eu sentando em cima do gravador sem perceber, sabe? E aí ele começou a acabar a pilha. É umas coisas que só nos anos 90 acontecia. E foi isso. Foi isso. Essa gravação foi muito especial pra gente. Eu lembro que, nós choramos, demos risada. Minha mãe chegou do culto umas 9h30, ainda foi fazer janta pra gente. Foi um negócio. É coisa que, assim, tem pouco hoje, né? Esse tipo de coisa. Porque tem muito recurso, né? Na verdade, eu acho assim, a música, claro que é legal a gente tocar, registrar, gravar, mas assim, a gente não pode fazer da música só um momento midiático, né? Sim. Eu sempre falo para ela, a gente apresenta suas situações, e algumas vocês estavam, você, a Vânia, que aquela atitude do músico, gravar, e acabou, vamos embora. Não é só isso, né? Inclusive, eu sei que com vocês também é assim. Muita coisa que eu ponho na rede social dá a impressão que eu só tô vivendo aquilo, né? Porque as pessoas têm essa impressão. Mas tem muito evento, muita visita que a gente vai congregar, ou alguma coisa que a gente envolve música que não vai para a rede social, né? Para a rede social vai só o trailer, né? O filme da nossa vida mesmo. Muita coisa é privativa, muita coisa não precisa ir para a rede, né? Tem eventos de música, inclusive, que não faz sentido ir para a rede, porque é um momento tão especial que quando você coloca só o som ou a imagem na rede, fica frio, né? Tem coisa que você tem que viver, a gente tem que viver aquilo. Então a gente tem que ter esse filtro aí também. Eu acho assim complicado. Vamos pensar numa cena, né? Acontece ali, alguém registrou um momento que você está tocando, você se emocionou e chorou. Né? A partir do momento que aquilo é postado, vamos falar assim, vão surgir N interpretações. Mas ele está chorando para chamar atenção. Isso, já aconteceu comigo. Já passei por isso. Então, ele está chorando porque está com algum problema, é só ceninha mesmo, e às vezes não, às vezes você está chorando, é um júbilo da alma, você está sentindo a presença de Deus, a frase que alguém fez ali te causou uma emoção, remeteu a uma época da sua vida que você sente falta, ou te trouxe uma nostalgia. Isso. Um vídeo postado numa rede social não vai exprimir aquilo que você sente. Um corte é só um corte, né? Sim. Eu tenho alguns exemplos para falar disso. Eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade para falar disso. E o tom de voz você já vai saber como é que eu tô aqui. Existe sim. E tem um vídeo em que eu desabo chorar, inclusive, que eu acho que é o hino 6, eu não lembro agora. E aquele hino tem um significado muito bonito para mim, mas é algo particular meu. E uma vez acabou saindo na filmagem, eu desabei chorar. Nós estava tocando acho que em 4 ou 5 tubas. Quem vê aquilo não entende o porquê, né? Então é um significado que é para mim, né? Toda vez que eu toco aquele hino me vem à mente a mesma cena. cena. Para alguém que talvez não esteja acompanhando ou esteja, é o antigo 243 ou 342. É ao Cordeiro Imaculado, fala a letra, né? Lá, 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 lá. Você foi no tom, eu fui fora, mas é o mesmo hino. Esse seu ouvido absoluto aí, só por Deus, viu? E aí, existem algumas interpretações para várias coisas. Por exemplo, numa tocata onde nós ficamos o dia inteiro tocando, descontraindo e louvando também, entre amigos, teve um vídeo de 50 segundos com uma citação de música que rodou o mundo inteiro. E a interpretação é o quê? O fulano não, eu, né? Porque eu que tava solando. O fulano tocou a música do mundo. Não sei o quê, misturou as coisas. Cara, o contexto tá totalmente diferente, né? Eu sempre gostei de MPB, eu sempre ouvi música externa e automaticamente você traz a harmonia e até algumas citações. Mas improviso você vai. Isso. Mas é o que eu digo. Um vídeo de 1 minuto fora de contexto pode trazer 1 trilhão de informações e de interpretações. Agora, quando você ouve, e isso acontece muito com mensagem falada, né? A pessoa corta ali 30 segundos, tira de contexto,
Mas na música também acontece. Poxa, olha, o cara tocou uma música no meio do hino, mas peraí, aonde estavam? Qual era o contexto? Era um culto? Era uma visita para um doente? Estavam com o inário na frente? Qual era o contexto geral daquilo ali? Então, Pelo que eu traz fiz, muita interpretação. depois do ensaio, né? Vocês estavam só para descontrair. Exatamente. Então, a música, ela cabe em qualquer lugar. E qualquer ambiente cabe música, do nascimento à morte. Mas eu sempre falo isso e eu repito todos os dias, todas as lives. Não é qualquer tipo de música que cabe em qualquer ambiente. E não é qualquer ambiente que cabe em qualquer tipo de música. Uma coisa é o culto com a partitura da frente, outra coisa é um momento descontraído numa chácara com um tema livre, outro momento é uma visita para um enfermo que não vai para a igreja há tanto tempo, quer ouvir ali, quer ouvir uma melodia sacra. Tem momento para tudo, e aí você tem que saber ter a sabedoria de executar a música certa no momento certo. Mas a música certa postada no momento errado também dá problema. E aí quem não estava, quem assiste aquilo a primeira vez, pode trazer uma interpretação errônea. Às vezes não é nem maldade da pessoa, às vezes é, mas às vezes a pessoa interpreta aquilo de forma errônea e divulga maldade, né? De forma maldosa aquilo, e prejudica alguém que não teve intenção de fazer nada fora de contexto, né? Eu, particularmente, acostumei levar pancada, eu não ligo, eu toco o que eu gosto, eu aprendi a fazer aquilo que eu acredito e pronto, mas tem muita gente que não aguenta a pancada, para de tocar. Muita gente já falou para mim, cara, eu tava desistindo de participar de tocata, tô vendo você falar agora, explicar algumas coisas, eu acho que eu vou tocar de novo, cara. Entendeu? Muita gente não aguenta a pancada numa hora dessa. Sim, assim, tem muito do psicológico, eu falo assim, a gente, graças a Deus, né, isso vale para mim, para ela, para você, a gente é velho de guerra, né? Tem algumas coisas que não dói mais, né? Os calos que a gente já tem. Sim, sim. Quando você é firme no seu propósito, você não fica dando atenção para pedras que aparecem no caminho. Mas isso aí é um longo caminho de aprendizado, né? A gente cria essa casca grossa através do tempo, né? Verdade. Eu falo assim, eu como deficiente visual, eu digo assim, já tem que aprender a não ser casca de ovo em algumas circunstâncias. Por exemplo, às vezes é uma situação que acontece muito comigo, e vai acontecer muito ainda. Né? Você vai a alguns ensaios, por exemplo, o irmão, né? Quem está na agência é mais introspectivo, Sim. e às vezes a pessoa não é muito vocal, ele vai fazer todos os sinais, os gestos para vocês que são videntes. Eu falo assim, se eu sou casca de ovo, mas o irmão nem se importou porque eu estava lá. É porque não, ele precisa ser inclusivo. Meu Deus do céu. Eu sou um cego no meio de um monte de vidente, é natural que isso aconteça. Tem uma questão, eu vejo muito isso daí, eu recebo muito também. Quem vai assistir a live e fez isso comigo, continue fazendo, porque eu atendo todo mundo, eu ouço todo mundo, eu assisto todo mundo que me manda, mas tem uma questão de validação. Tem a pessoa que ela precisa ser validada, ela precisa ser elogiada, ela precisa receber ali uma massagem musical, vamos dizer assim, porque senão para ela não tá bom. Esse é o cara que não aguenta um hater, entendeu? A gente não tem que tocar para ser validado. A gente tem que tocar e levar alegria dentro daquele propósito do que a gente se propôs a entregar de mensagem, porque a música é uma mensagem, né? Ó, eu, por exemplo, eu trago uma mensagem de música popular brasileira, choro, samba, o que seja, e gosto muito também da música sacra, respeito as nossas partituras no momento em que ela tem que ser respeitada. Mas tem gente que você fala assim, cara, segura um pouquinho mais o som que tá estourando, tá? Você fez uma apogiaturazinha ali, a proposta do que você me mandou é outra. Tenta não falar, nossa, o cara desaparece, entendeu? Eu tive um chefe que falava assim para mim, você tem que trabalhar para crítica e não para elogio, porque a crítica, se ela for destrutiva, ela te põe para pensar e ela te faz aprender. E a crítica construtiva, você sempre tem algo a tirar. Elogio, só massageia o ego e você acha que você já tá bom. Então eu não toco para receber elogio, eu toco para apanhar de hater mesmo. Acho que o elogio te leva para o lugar mais perigoso, que é a zona de conforto. Te deixa no comodismo, né? No comodismo. E a gente não pode ficar no comodismo em área nenhuma da nossa vida.
O dia que a gente achar que tá tocando bem, a gente já tá errando só de achar. Sim. Já tá errado. Eu acho que existe o extremo oposto, eu vivo esse extremo oposto, sempre falo em casa, né? Que eu nunca, assim, por mais que eu execute algo bem, eu recebo até algum elogio, às vezes até meio demagógico, mas recebo, mas eu nunca acho que tá bom. E de verdade, vocês que estão assistindo também, é sério. Eu me escuto, às vezes, principalmente quando eu canto alguma coisa, eu falo para ela, ó, eu dou graça quando eu canto harmonia, porque olha, a hora que a minha voz fica ali no primeiro plano, parece uma misofonia. Sempre carrega. Você é bem autocrítico, né? Você é autocrítico. Eu quero continuar sendo, só que assim, eu gostaria de ter um momento para nossa, isso aqui ficou legal, e eu não tenho. Sim. Ó, sem puxação de saco, aqui nós vamos falar o que realmente é. Você é um excelente músico, toca muito bem, e para mim também canta muito bem. Mas a sua régua de autocrítica, ela tá sempre mais alta porque você quer evoluir. A minha régua, Thiago Daniel, se eu colocar ela no máximo, ela não chega no seu mínimo, porque eu preciso estudar muito para chegar no nível que você tá. Pera aí, não precisa falar que eu tô errado, não. Mas o que acontece? Quando eu vejo alguém que já é bom falando para mim que precisa melhorar, você entendeu o que eu tenho que fazer com a minha régua? Eu tenho que falar assim, eu também preciso melhorar, eu preciso subir, eu preciso estudar, eu preciso melhorar o meu som, preciso melhorar o meu ritmo, e é isso que a gente tem que fazer. A gente, às vezes, e isso não é só na música, né? A gente, não, eu tô bem aqui, eu tô com 100 reais na conta, meu vizinho ali tá com 70, eu tô bem. Não, cara, eu quero chegar a 1.000 para eu contratar meu vizinho e pagar 500 para ele. A gente tem que sempre colocar a régua lá em cima. E musicalmente é a mesma coisa. Não é pecado nenhum a gente evoluir musicalmente, né? A gente vê alguém falando, não, isso aqui é a porçãozinha que Deus me deu. Cara, Deus te deu um talento, você transforma em 2, meu. Exatamente. Eu penso que essa questão de pensar essa porção que Deus me deu é confortável, porque aí você não precisa estudar. Sim. Só que aí você tá igual um servo lá que só tinha um talento. É isso aí. É que nem um cara falou para mim esses dias. Aliás, esses dias eu entrei numa live e comentei, congrega na comum, que é um bordão que acabou pegando aí. Rapaz, eu recebi um áudio de 8 minutos aqui. Eu só não fui chamado de coisas pejorativas no áudio, né? Porque depois a pessoa falou para outras pessoas e já chegou para mim. E tá tudo bem, é o que ela pode entregar. Mas aí. Filho da pátria até. Sim, de filho da pátria a dono da luta. E não precisava. Aí, cara, me perguntaram, pra que congregar na comum todo culto? Eu respondi, porque você foi oficializado, você adquiriu o direito de tocar. Você tem uma carta falando que você pode tocar. Você falou pro seu encarregado que você queria ajudar na orquestra. Você foi nas escolinhas. E agora a sua orquestra tá lá com 3 músicos e você não tá indo porque você não precisa ir todo culto. O mínimo que você pode fazer, cara, é estar nos eventos da sua comum e fazer a sua função de músico. Você não gosta do cooperador? Muda de comum. Você não gosta do. A partir da terceira mudança, o problema é você. Um chefe meu falava isso pra mim. A partir da terceira demissão, o problema é o chefe. Porque é impossível que uma pessoa seja tão certa a ponto de ninguém dar certo pra ela, né? Então. É bem isso. Eu acho que eu tô sendo polêmico aqui. Vou tomar cuidado com os cortes. Não, mas faz sentido isso. Pessoal, quando você vê alguém que arruma encrenca, para lá. Será que é todo mundo que está errado? Não é a pessoa. Sim. Eu vou me segurar. Mas enfim, aonde eu sempre quero chegar é o seguinte: ninguém é perfeito. E eu usei, inclusive, na resposta da pessoa que fez isso comigo, falei, eu sou um cara cheio de erros. Eu tenho tanta coisa para melhorar, e inclusive de haters, de pessoas que. Porque quanto mais você fica em evidência, quanto mais você dá a cara a tapa, mais aparece gente que não concorda com o que você está fazendo. Que quer mudar você, ou que ele não consegue, ou não quer fazer, e ele não quer que você faça. Mas isso serve para você olhar os pontos que você pode melhorar e ajudar a mudar até a sua mensagem, porque para que ela possa chegar a mais gente sendo compreendida e ajudar as pessoas, não gerar raiva, né? Então eu uso isso a meu favor, inclusive, para que eu possa. Será que eu estou dando a mensagem errado? Até virou pauta aqui da nossa live, mas esses dias eu também assistindo
um trecho de uma palestra, eu vi uma frase genial. Ame seus haters. Gera engajamento. É sério, eu vi isso. Ele tá comentando, ele tá curtindo. E eu vou falar uma coisa para você. Primeiro, eu vou fazer um parêntese aqui antes de falar. Eu gostei muito desse sistema da live que a gente tem aqui no YouTube e eu acho que eu vou pensar em migrar. Tem 9 pessoas direto aqui. Eu acho que se pegar o link aí e mandar para mais uma, a gente vai transformar em 18. E quando tiver 18, cada um manda para um, vai virar 36 e a minha mente não vai fazer a próxima conta porque eu vou errar. Mas enfim, pega aí e manda para alguém que você acha que pode estar assistindo. O hater, ele sabe muito mais de você do que você mesmo. O hater, ele acompanha mais as suas postagens do que a pessoa que te ama e quer ver você crescer na rede. Porque para ele falar mal de você, ele tem que saber de você. Ele sabe seu passado, ele joga na sua cara nas redes sociais, ele sabe onde você pode chegar, entendeu? Ele sabe que ele não vai ganhar nada com isso, mas ele quer te atacar. Então o hater é o que mais te dá engajamento. Até o joinha para baixo faz o YouTube entregar para mais gente. Se tem gente não gostando é porque assistiu. Então, haters, pessoas que me odeiam, eu amo vocês em Cristo. Oi? Eu mandei um recado aqui, haters, pessoas que me odeiam e querem falar dos meus problemas, dos meus defeitos, orem por mim, eu amo vocês, porque vocês me dão engajamento. Deus abençoe por me acompanhar. Vocês podem comentar também, quem não gosta. Como eu sempre digo, eu não estou nem vendo. Tá tudo certo. Amém, Wesley. Wesley Bueno tá aqui. Deus abençoe grandemente. Não dá pra gente ver todos os comentários, mas esse passou bem na minha frente aqui. O Wesley recebeu a gente em Ourinhos com tanto carinho. Patrick tá na live, o Wesley, o irmão Mário Moreira, o seu aluno, o irmão Luiz. É um aluno que o Thiago indicou, aliás. Legal. Luiz Cláudio. Luiz Carlos Antônio. Luiz. O Johnny Wellington. O Johnny Pista. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Johnny tá acompanhando. Logo no começo ele entrou. O Johnny, ele tem uma J9, eu lembrei aquela hora que o seu Xará comentou, e o Johnny ele tem uma particularidade que é o que eu falei a respeito dos instrumentos em si. Ele também, você fala a nota, tem um Fá, ele vai tocar a nota que tem som de Fá. Ah, entendi. O Johnny também tem essa como que eu vou chamar? Cognição? Sei. Eu acredito que sim. Essa forma de cognição. Pronto. O Johnny também tem essa forma de cognição. Que legal, cara. É por isso que eu... Vamos pegar um tema aqui, eu não vou ser político, mas é uma coisa, acho que é algo que você vivencia, eu vivencio também, né? Você vai entender, vou pegar um gancho aqui. Quando eu conheci ela, Thiago, eu sempre falava para você, né, que a gente participou de tocar, eu sempre falei para ela, olha, eu acho legal você gostar de participar de estar junto até de tocar. Sempre falei isso. Sim. Eu acho que é algo que nós vimos que vocês também vivem, né? Uma parceria que existe, né, no meio musical. Do casal. Sim. Bom, cara, essa é uma pauta maravilhosa, cara. Essa é uma pauta incrível. Primeiro, a Vânia tá aqui do meu lado, acompanhando a live do celular dela. A Vânia é filha de sanfoneiro e é mãe de sanfoneiro. Então, nossa, me lembrei de uma historinha aqui, mas eu não posso contar aqui. É uma piada interna. Ela é filha de tocador e ela é mãe de tocador. Então ela vive tocata desde sempre, né? O que eu vou falar é da música, que é a pauta aqui, mas não serve só para música, serve para a vida toda, para qualquer área da sua vida. Você tem que estar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Então, eu com a Vânia, nós estamos no segundo casamento, né? Ela já foi casada, tem filhos, eu também. Então, a nossa conversa, quando nós nos conhecemos, foi justamente essa: os propósitos, aonde a gente quer chegar, o que a gente gosta, e se o propósito de um encaixa com o propósito do outro, né? Nas áreas da vida. É claro que ninguém é 100% compatível. A gente tem pontos em que a gente pensa diferente. E aí é onde entra o diálogo, né? Mas na questão musical, não tem tempo ruim, porque a gente tá sempre alinhado.
Ó, vamos tocar? Vamos. Vamos para tal lugar? Vamos. Ó, nós temos que fazer algo antes, vamos lá fazer, depois a gente vai para a próxima tocar e assim por diante. Então é o mesmo propósito, né? Ela abraçou o meu propósito musical, tanto que, por exemplo, o Store de Pisto foi ideia dela. Ela que deu essa ideia e o negócio viralizou, né? Teve de E teclas depois, né? o de teclas é sua, né? Você que deu essa ideia aí. E eu achei que os sanfoneiros perderam para os baixistas, mas tudo bem. A gente vai soltar de novo. Acho que já tinham falado, cara. Daí eu até falei, né, que eu ia fazer e tal. Ou foi eu? Não lembro. Eu acredito que veio de você isso aí, ó. Vamos fazer o Store de tecla. Eu acho que foi um áudio seu que você mandou aqui. Mas com certeza outras pessoas também tiveram a ideia. Mas para mim chegou assim, que eu me lembro bem claro, foi a ideia veio de você, do Store de teclas. E caiu muito bem, caiu muito bem. Bastante gente fez. Então, mas assim, eu falei dessa questão da parceria, eu acho muito interessante, né? Às vezes, movimentos que, às vezes, eu estava assistindo ou gravando, né? Aham. E às vezes até perguntava, viu, mas você não está irritada, não está cansada, né? Porque, enfim, a gente faz o som, você não ouve. Que legal. Tudo é uma sincronia, né? Então, eu sempre faço questão de estar junto com a Vânia, a gente está junto no trabalho, a gente está junto em casa, a gente está junto nas tocatas, e aí é legal, porque a gente volta, vai fofocando sobre tudo que vai acontecer, o que aconteceu, para 3 da manhã num posto, toma um café, dá risada, fala mal da gente mesmo, porque a gente não fala mal dos outros, e é isso. Olha o meu olho aqui, olha aqui. Olha o meu olho. E isso é bom, porque a gente tem momentos difíceis, tanto na música quanto fora dela, né? Nem tudo é mar de rosas, né? É como eu disse, nas redes sociais está só o trailer, o filme é a gente que vive. Mas a gente tem a maturidade hoje de olhar para um problema, colocar nossas duas visões. Olha, eu vou e discordar resolver. concordando com você. Eu vou discordar concordando. Oi? Pode falar. Tá falhando? Sabe que é só bateria? Não sei. Quer ver lá? Quer pôr no carregador aí? Para garantir que não caia? Vamos ver a bateria. Não, A gente tá há mais de 1 hora falando. Não, não é. Acho que foi só uma falha de conexão. Você continua ouvindo a gente? Sim, tô ouvindo. Acho que foi só uma falha. Quem tá ouvindo aí dos 7 que estão aqui, manda um joinha aí. Tem 7 agora, mas muita gente vai assistir. É importante que esse áudio fique bom, porque vai ficar gravada a live, né? Vai ficar, inclusive, aliás, gente, o link do canal do Thiago tá na descrição da live, tá? Se inscrevam lá, sigam nas redes sociais, certo? E Legal. é isso, vai estar no canal dele em breve também essa live, certo, pessoal? Então, o que eu ia falar é o seguinte, deixa eu só retomar aqui. Peraí. Você ia discordar concordando, ou concordar discordando. Você falou que nem tudo é mar de rosas, que eu lembro que eu vi uma pregação na minha cidade, lá em Tatuí, sabe? Um irmão muito sábio, muito, ele ia muito para essa linha de conselhos, sabe? Sim. Eu lembro até o que ele pregou, era a despedida de um casal de amigos, e ele leu aquele provérbio que diz assim, a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda dura. Está escrito mais ou menos dessa forma. E ele dizia o seguinte, que casamento é um mar de rosas. É um mar de rosas, sabe por quê, mocidade? A rosa, ela, quando você espreme, quando você comprime ela exala um cheiro maravilhoso. Mas ela também tem espinhos. Então, é sim um mar de rosas. Sim, faz todo sentido, hein? Então a rosa, até a rosa, para você ter um bom cheiro, você tem que ter cuidado, você tem que saber como pegar, como cuidar, como zelar dela, para que você sempre participe do bom cheiro. Em algum momento pode espinhar a tua mão, pode. Mas aí lembrando daquela viagem, né? Que até a rosa mais perfumada que existiu nessa terra, ela tinha espinhos que exalavam amor, né? Ela carregou sobre si o espinho. Ele entrou nessa linha. Você vê que sabedoria, né? Hashtag Lucas Caires Cooperador já. Eu não vou falar de parte espiritual com você, cara, porque eu conheço. Eu sei as suas obras. Eis que diante de ti eu vejo um acordeão Sonola 120.
É, Mas você vê que tudo está interligado, e eu falei isso na primeira live que a gente fez lá no Instagram, eu falei isso na live de ontem com o Ramon, e eu sempre faço questão de frisar. A música não tem como não ligar ela à questão espiritual. Não tem como a gente não falar de parte espiritual quando a gente está falando de música. Música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma. Há uma ligação direta com Deus, expressão de sentimento, né? Levar alegria para quem está triste. Isso automaticamente nos traz para a parte espiritual. Então, uma coisa está ligada à outra. Tem alegria, tem arranjo, tem estudo, mas para que tudo isso? Para tocar bem, como está escrito em Salmo, acho que 33, né? E executar um louvor melhor para Deus, dentro daquilo que está dentro da gente. Então não adianta eu questionar a forma que o outro toca, porque ele está louvando também, né? Você falou muito bem, esse salmo, se eu não me engano, ele diz no parágrafo antes, né? Diz mesmo, tocai bem, ele diz, tocai aos críticos, né, que ainda existem hoje, ali diz... Sério, eu não lembro desse verso. Né? Eu vou contar uma coisa aqui. Eu não vou entrar em polêmica, mas eu vou contar uma coisa aqui. Esses dias eu fui num culto, que foi depois de um ensaio. Eu não vou falar locais, porque não poderia ter acontecido em qualquer lugar, né? Não é, a questão não é o local. Mas aí acabou o ensaio, teve o lanchinho na cantina do lado lá, e depois teve o culto, e a gente voltou para tocar na cantina. E aí, cara, apareceu um irmãozinho lá, do nada, assim, como a molecada diz, né? Do nada, com um pandeiro. E ajudou o acordeon no ritmo, cara. E ficou bonito, sabe? Só que me pegaram esse vídeo, cortaram esse vídeo e fizeram uma pandemia, para não dizer um pandemônio no YouTube. A expressão tá correta. E aí, cara, eu fui procurar. Eu sabia que tinha a palavra pandeiro na Bíblia. E eu procurei, eu acho que tá em Salmo 81. Na verdade, o nome que tá lá é o instrumento que deu origem ao pandeiro, que é o pandeiro quadrado. Aí tá escrito lá, louvai a Deus com símbolos, com, enfim... Símbolos, são todos de percussão, sambuca. É isso aí. Aí eu queria achar o hater que fez isso aí e falar pra ele, cara, não falou de trombone, de tuba, de saxofone, mas falou de pandeiro lá na Bíblia. Qual o problema de tocar um pandeiro numa tocata? Eu não entendi. Tem saxofone no samba, tem tuba também em outras denominações e outros tipos de música. Qual o problema de ter um pandeiro numa tocata? Bandas e orquestras. Então... Eu vou mais além, eu vou ser polêmico sem ser. Nós temos no nosso portfólio, né? Não vou nem falar de vários sítios, porque isso vem desde o primeiro, lá, que foi na área adotado pela congregação. Sim. Nós temos ali músicas seculares. Adotado e não criado. Adotado e não criado, né? Tem gente que acha que as melodias são exclusivas. Sim, adotado. E ali se tem músicas natalinas, músicas seculares, enfim. O 383 antigo era guitarra havaiana, e daí? Lindo, sim. Maravilhoso. O hino 49 atual é uma música maori. Aí, eu não sabia. E podem pesquisar. Assim, se eu for entrar nos pormenores, é polêmico, mas eu deixo aberto para o pessoal pesquisar. Você já sabe. Aham. Então, e o 210 é mais polêmico ainda, mas esse é melhor não. Ou seja, as melodias são universais. Sim, elas têm em várias outras denominações, elas têm em denominação nenhuma, não fazem parte de denominação nenhuma, você pode tocar a melodia. A partir do momento que você mudou o tom ou que você colocou arranjos diferentes, já descaracterizou o que está lá na partitura, né? Ah, mas a intenção não é louvar a Deus? A intenção é louvar, levar alegria, mas se você sem a partitura na frente, um encontro de tema livre, você pode muito bem improvisar. Todos improvisam, independente do estilo ou não, só muda a forma em que improvisa e a forma em que coloca as harmonias. Eu vou falar duas coisas que eu falei na live que a gente fez, que você estava de anfitrião. A primeira, a partir do momento que você pegou uma peça original, não importa se está na partitura, mas você modificou, né, a primícia do compositor. Quem não queria que fizesse?
falar agora assim do que acontece na congregação, sem nenhum problema, não tenho problema com isso. Sim. Entendeu? Nós podemos discordar de algumas partituras, como eu discordo. Acho que a anterior era melhor, tem outras que eu acho que a atual é melhor, né? Falando dos inários. Normal. Agora, a partir do momento que você modificou, você fez um arranjo, o irmão Luiz Francisco, ele não queria que isso fosse feito. Por isso que você vê lá, o que está, pelo menos até o inário 3, falei isso com um aluno hoje, o que está até o inário 3, a gente pode dizer que eram as peças originais. A partir disso, é uma versão, é um arranjo, correto? Sim, foi, sim. Sim, foi alterado, né? Se a gente for na linha de pensamento do que a pessoa fala aí, a gente teria que estar no inário 1 ainda, sem alterar nada. Exato. Aí você está com as peças originais, eu já falei para muita gente. A pessoa fala, não, porque ficou mais espiritual. Não, talvez tenha ficado mais sentimental, modelo mais sinfônico. Mas espiritual depende muito do que está no teu coração. Sim. Ou seja, o inário 4 que tinha aquelas passagens, o 3 que tinha aquele estilo bandinha, então não era espiritual. Se não tivesse mudado, então não faz sentido. Eu sempre conto uma coisa, mas eu vou contar para o pessoal. Tá? Eu dividi com você, eu vou falar aqui também, que é, você falando daquela hora das antigas, eu não tenho como não lembrar disso, que é aquela situação de um São Mineiro muito reconhecido, que você sabe quem é, né? Lá na Enxovia, na Twitch. Sim. Um dia ele estava tocando, a gente falou dele ontem aqui. Um dia ele estava tocando, ele fez lá o famoso balanço, chacoalhado, como queiram chamar, né? Certo. E um irmão, vou falar, você bem erudito agora, um irmão que detinha o episcopado. Que maravilhoso isso. Ele interrompeu ele e falou assim, irmão, mas tá parecendo um forró isso aí? O irmão muito sabiamente respondeu para ele o seguinte, irmão, depende do espírito que está no irmão. Depende de quem ouve, né? Eu acho que se eu tivesse na quinta série, eu teria falado touché. Toma que é de graça. Depende de como você ouve, né? Tudo é arranjo. Tudo é arranjo. Se alterou a partitura original, não importa que ritmo você coloque ali. Quer dizer que se você pegar um forró, literalmente uma música composta para ser um forró, e tocar ela num padrão gospel, o cara não vai reclamar. Entendeu? Então, é espiritual. Não faz sentido para mim. Eu não posso ter hinos alegres, eu não posso tocar o hino bem mais vivo. Depende do momento. Entendeu? Eu posso pegar, por exemplo, um hino muito agitado, que eu não consigo me lembrar de algum. Agora, aquele 349 antigo, que eu não sei o número, e numa visita cujo doente goste muito dele, tocar ele de forma muito mais, né, solene, com humildade, como tem no inário agora. Exatamente. Por que não? Por que não o contrário também, né? Então, pessoal, a gente comenta aqui, né? Tem muito a questão da poesia, mas tem muito a questão do sentimento também, né? Sim. Ou seja, voz e violão também é alterar o hino. Voz e violão com uma batida naquele quadrado do sertanejo, então pode, bonito, tranquilo. Que eu, inclusive, gosto de violão. Gosto demais. Também entendeu? Geralmente quem fala não entende de música, cara. Geralmente quem fala, a gente tem que perdoar, porque não entende de música quem fala esse tipo de coisa. Sim, a maioria talvez leigo. A outra situação que eu sempre divido é que um irmão, muito conhecido, inclusive, né, ele me contou e ele respondeu a pessoa. Ele começou a tocar o violão e alguém fez uma crítica, mas ele não abuso. Ele olhou, né, sempre conta isso. Falou, meu irmão, responde uma pergunta para mim. Ó, tem um inário aqui, tem 450 na época, né? 450. Conta para mim, qual desses hinos aqui que Davi tocava na harpa, então, quando vinha? Então. Meu Deus. O hino avulso é igual uma pregação musical, né? Ninguém prega a palavra só em cima do que leu. Então eu imagino que é uma pregação avulso do que foi lido. É muito relativo. É muito relativo. Se o cara lê Gênesis e prega Apocalipse, é avulso. Entendeu? Eita. Assim, eu avisei que eu ia ser polêmico, mas eu tô me segurando. A colocação da... Seria um improviso, Thiago? Seria um improviso?
Ah, nossa, tá blasfemando, porque é a revelação do céu. Musicalmente também, nós temos o dom da música para Deus revelar na hora alguma coisa para você fazer. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. A parte que eu conheço é as músicas que eu ouço, é o que eu estudei, e o que a gente profetiza é o arranjo que vem na Então, hora. a profecia é a frase que você cria, o arranjo. Você sabe que tem até um jargão de pregação, né, que a gente ouve muito. Irmãos, não está escrito aqui, mas certamente naquele momento. Que maravilhoso! Olha, não tá no inário, mas certamente esse arranjo vai ficar bonito. Ah, gente. Você sabe que eu vou puxar um gancho um pouquinho aqui para uma estrada paralela, e isso é muito importante para nós que tocamos com arranjo. Muita gente fica preso em crença limitante, e aí a única coisa que ele ouve é a música sacra, a única coisa que ele estuda é o inário, ele não busca conhecimento de fora, com medo do que vão falar, do que vão pensar, de como vão agir com ele. E chega muita coisa dessa para mim. Inclusive, uns 3 ou 4 nos últimos 3 meses falaram isso. Cara, eu tenho medo de tocata. Eu amo muito tocata, mas meu cooperador, se ele souber que eu toco, meu encarregado, se souber que eu toco, ou então o que que vão falar. Aí entra numa outra questão. É aquele negócio de o que vão falar de mim, aquela coisa da validação, né? O que vão pensar de mim. E aí a pessoa fica presa no que vão pensar. O que vão pensar de você, o que vão falar de você, é a sua reputação. Reputação é um score que as pessoas criam sobre você que não te leva a nada. É simplesmente o que elas pensam. Por exemplo, o Serasa cria um score lá de você. Mas se você tiver dinheiro, você compra à vista. Se você trabalhar e pagar seus boletos, aquele score vai subir. Se você tiver uma dificuldade, ele vai descer. Mas isso não te impede de viver. Eu acho que essa questão do score musical aí, que as pessoas criam, ele toca floreado, aquele lá, olha. Se você ficar pensando preso nisso, você vai deixar de evoluir. Você pode até não tocar em tocata, você pode até não querer participar desses movimentos, mas isso não te impede de buscar conhecimento, de ouvir alguma coisa externa que vai agregar para você. Entendeu? Você ficar preso na mesma coisa. É por isso que tem vários estilos musicais, porque algumas pessoas resolvem ficar ouvindo um único cara que já não está mais aqui, a qual eu respeito muito, gosto muito e representa muito para mim. Mas eu não ouço só ele, eu ouço outras referências. Por quê? Tem músicas muito mais modernas, tem arranjos muito mais modernos. E não adianta eu ficar preso, né? Por exemplo, o Marcelo Troni é a minha maior referência de tuba. Para mim, ele é o pai dos tubistas das tocatas. Não importa a idade que ele tem, há quanto tempo ele toca. Para mim, ele é a referência. Mas eu não ouço só ele, porque senão eu só vou tocar igual ele. E é Eu ouço outras interessante que coisas também. ouvindo ele, vocês têm identidades hoje, né? Uma diferente Sim, da outra. sim, exatamente. Por que eu vou ficar ouvindo um único baixista, um único clarinetista e achar que aquele cara é o único que fez o certo? Não, a gente tem muitas referências dentro e fora das denominações. A gente tem músicos que não frequentam igreja nenhuma que tocam muito, tem muito para nos ensinar, entendeu? Então, eu acho Sim. que a gente tem que sim ter referências externas. Por mais que eu não vou ficar tocando choro, que eu não vou ficar tocando samba, ou vou trazer alguma citação dessa em algum momento de improviso. Mas muita gente tem muito a nos ensinar. E se eu ficar preso em uma coisa só, eu vou ter problema, porque eu vou ficar limitado, entendeu? Eu não vou conhecer mais nada. Eu sempre falo, até dentro desse foco agora, né? Tudo que sai do estandarte vai gerar crítica, é inevitável isso. Sim, O cara que vai para uma tocada, ele vai ser criticado. Né? O músico que desenvolve um pouco mais, ali, uma comum, ele tem um diferencial. Como diz um amigo meu, é até redundante, usa mais, ele vai ter algum comum dele. Um exemplo que eu falo assim, o irmão, vamos falar da sistemática que acontece na igreja. O irmão de banco, seja músico, não, ele vai cair uma palavra, ele tem uma oração, ele vai ter crítica em cima dele. uhum. Então, Cara, se aplica totalmente. Se aplica totalmente. Enfim, eu sempre recomendo, né? Cada um interpreta de uma forma, né? Não, eu só ouço hinos, eu só. Tá tudo bem, cada um tem as suas referências, mas as pessoas que me perguntam, inclusive, cara, eu preciso evoluir, eu quero abrir a minha mente para novos improvisos, fazer uma linha de baixo diferenciada. Você tem que ouvir outras referências. Você vai ficar só ouvindo um, dois, você vai ficar ouvindo só um tipo de música, você não vai criar repertório. Se você quer improvisar, né?
Mesma coisa para quem só toca na igreja. Poxa, como é que eu melhoro o som? Quantas vezes nos ensaios você ouviu ensinando sobre como melhorar o som, sobre como melhorar o sopro, sobre como melhorar a articulação? Você não ouve isso nos ensaios nossos. Você vai ouvir isso em outras referências. Então, até para quem não se envolve em tocatas, tem que buscar referências. Uma aula particular, um músico no YouTube que dá dicas, entendeu? Quebrar esse negócio de que, se eu ouvir qualquer coisa externa, a minha salvação está prejudicada. Meu Deus do céu! Nós Estamos no vivemos século isso, XXI. né? Uhum. Nós vivemos esse estigma. O que é meio escondido, né? Enfim, quando você quebra essa bolha, você acostuma com as pancadas, você acostuma com as pessoas que não têm a mesma visão. Um dia elas podem ter, ou podem não ter também. Tá tudo bem. Mas a mensagem a gente não pode deixar de levar, porque senão a gente é omisso, né? A gente é omisso. A gente tem que dividir o que a gente recebeu. Recebi de graça, entrego de graça também. Não tenho. Com certeza. Né? Mas, meu amigo, ó, tá maravilhoso esse bate-papo. Assim, só para a gente finalizar. Uhum. É muito clichê, mas vamos lá. Uma autodefinição sua, como você colocar em algumas palavras? Isso aí é como é que se chama mesmo em programa de entrevista, cara? Isso aí tem um nome. Vamos fazer um bate-bola rapidinho. Você joga, devolve. Thiago por Thiago. Repete a pergunta. Eu vou tentar responder sem pensar muito, porque senão eu vou ter que florear o negócio. Thiago por Thiago. Thiago por Thiago. Identidade? Levar alegria através da música. Olha só. Essa é a minha identidade. Lógico, além de salvação, claro, mas seu objetivo hoje de vida? Objetivo de vida? É. Cara, fazer música e gerar empregos. Eu sempre falei disso. De uns 15 anos pra cá eu uso essa frase. Fazer música e gerar empregos. Eu sempre gostei de empreender e agregar pessoas para trabalho. É muito difícil isso, é doloroso nos dois cenários, mas eu gosto. Muito legal. Então deixa uma mensagem pro pessoal agora. Eu sempre faço isso, mas nunca imaginei que alguém ia me pedir isso. Tá, eu vou tentar resumir isso em 1 minuto. Vamos trazer pro lado da música aqui. Faça aquilo que você gosta, musicalmente, tá? Faça aquilo que agrega para você, em conjunto com quem tá junto com você, esposa, né? No caso, que acompanha o trabalho musical, esteja no mesmo propósito, esteja com alguém que esteja no mesmo propósito que você. E não tenha medo de levar pancada por aquilo que você acredita. Se você acha que você tem que empreender, se organiza para isso. Se você acha que você tem que tocar em tocatas, faça. Se acha que você tem que investir num instrumento que vai valer a pena para você, se organize financeiramente, trabalhe mais e alcance o objetivo. Se você acha que você tem que tocar o dobro do que você toca, não tenha medo de sentar do lado de alguém que não se preocupe em estudar e o seu som ser melhor que o dele. Respeite-o pela limitação dele, mas não deixe de evoluir por conta disso. Não esteja perto de pessoas que te puxem para trás ou que te segurem no lugar que você está, com medo de você evoluir mais que elas, porque essas pessoas existem. Simplesmente dê o seu melhor. Você quer fazer um trabalho na internet? Enfia a cara, abre a câmera e começa a falar. Você vai errar para arrebentar, mas logo você vai começar a acertar. Busque conhecimento. E musicalmente é isso. Evolua, busque mais conhecimento, que é isso que Deus quer da gente. Que a gente sempre esteja melhorando. E faça tudo isso pro bem, né? Não adianta você evoluir para fazer o mal para as pessoas ou mostrar que você é melhor. Isso não leva a nada. Faça por você. Muito bom, meu amigo. Olha, de verdade, Deus abençoe. Amém. Eu é que agradeço. Aí para estar aqui com a gente. E o pessoal que acompanha também. Olha, muito legal que vem outros, vão vir presenciais, vão vir outros online. Se Deus quiser. E que de alguma forma esse momento aqui tenha um efeito que com certeza vai ter positivo nas nossas vidas, na vida do pessoal que ficou aí assistindo. E que Deus abençoe você, a Vânia. Amém, amém. Tá ouvindo aqui, né, meu beijinho? Tá ouvindo aí a live? Então tá bom. Ela tá recebendo aqui as saudações. Maravilha. Em breve estaremos juntos. E voltem a nos visitar. Eu posso finalizar com uma pergunta? Prometo que eu não falo mais nada. Ô, Lucas, você tá congregando na sua comum, cara?
Você está ajudando a orquestra da sua comuna? Estamos. Olha, estando Tá bom. aqui em Palmital, a gente congrega. Tá certo. A gente viaja bastante, né? Mas É estando verdade. aqui, a gente não perde tudo. Sim. Eu vou aparecer na comum de vocês um dia desse. Bem, com certeza. É Certeza, sim. para voltar logo. Vou na Se comum, Deus vou quiser. meditação, vou bastante também. Verdade. Então tá bom. Deus abençoe por isso. Quem participou, quem vai assistir essa live que é atemporal, quem vai estar aqui daqui um ano vendo isso. Deus abençoe. Espero que tenha trazido uma mensagem. Eu gosto muito de física quântica, por isso que eu faço esses comentários. Quem vai estar aqui em 2025 vendo esse vídeo, de repente você precisava assistir isso hoje. Simples assim, né? E Deus abençoe por ter estado até aqui, por ter assistido até aqui, nesse dia que você está assistindo. E quem está aqui agora, enquanto nós estamos gravando, Deus abençoe grandemente pela paciência. E eu peço perdão aí por não ter desenvolvido tanto quanto eu imaginava ou vocês esperavam, porque eu sempre estou do outro lado. Eu nunca estou respondendo, né? Foi muito top, Olha só, cara. a gente conversou por quase 2 horas, o pessoal Verdade. E, olha só, e o assunto não repetiu. Eu também só ia mandar um mistério com a gente. Verdade. Porque Tá certo. com você. Se Deus quiser. Deus abençoe. Deus Thiago, abençoe, amém. Amém, amém. Ela tá ouvindo aqui. Agora é só encerrar aí e não perder esse conteúdo, pelo amor de Deus. Não, já fica automaticamente imperdível aqui. Então tá bom. Deus abençoe. Deus abençoe. Encerrar a transmissão. Eu posso dar para você? Aham. Senhor, deixa eu tirar o carregador. Olha, tá fazendo, por favor. Primeiro, sabe?